Vamos iniciar nos apresentando, né? Porque você está aí como, como speaker, né, de uma empresa e eu estou aqui falando pela ETC Intercâmbio. Você pela 60 mais, né? E a gente pela ETC. Então, vamos nos apresentar. Então, vamos lá. A plataforma 60mais.com.br, para quem não sabe, né, ela começou no início de 2018 e a partir de uma experiência até familiar minha, né, e em que eu comecei a questionar o envelhecimento, o meu próprio envelhecimento, né, como eu queria envelhecer e como eu poderia também, de alguma forma, ajudar as pessoas a envelhecerem bem, né. Então, assim, eu digo que o 60 mais começou desde o início, né, com o DNA da positividade, né, de buscar uma longevidade mais positiva, ativa, né, e mais saudável, né. Então, a gente tem 5 pilares super importantes, que é bem-estar, saúde, bem-estar, cultura e entretenimento, finanças e oportunidade. Então, assim, e viagens e turismo, né. Então, tudo voltado, assim, para dar informação super relevante, para buscar instigar as pessoas a se interessarem por novos assuntos, né? Manter sempre a mente ativa, o físico também ativo, que é muito importante para uma longevidade mais saudável e feliz, né? O bem-estar emocional, né? O bem-estar físico e emocional são super importantes. E principalmente sabendo que a gente, bom, envelhecer é inevitável, todo mundo já sabe, a gente fala muito sobre isso, mas como eu quero envelhecer, como você quer envelhecer? Então a gente precisa se preparar de todas as formas para fazer com que os anos que a gente tem pela frente, a gente tem muita coisa para viver pela frente, né? Sejam da melhor maneira possível, né? Que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, que agora talvez seja um tempo que a gente consiga se curtir mais, fazer coisas que a gente nunca pôde fazer por conta de filhos, de trabalho, enfim, né? Dar essa oportunidade de vivenciar experiências bacanas, né? Que de repente a gente não teve tempo ou condição de vivenciar lá atrás. Então, assim, a nossa plataforma é para isso, para instigar mesmo as pessoas a, ao conhecimento, ao cuidado, ao autocuidado, né? Então, é um pouco de tudo, assim, na verdade, né? Envelhecer, né, Clô, é uma dádiva, porque quem pode, né, viver mais, com certeza é uma dádiva. E aí, cada vez mais as pessoas estão querendo envelhecer mais ativos, né? Ou seja, vivendo e não sobrevivendo, Exato. né? E aí, quando a gente olha para gerações anteriores, né, duas atrás, realmente as pessoas que passavam dos 50, dos 60 anos, elas estavam num movimento mais de cuidar dos netos, né, de fim de vida, não estavam cuidando mais de si. E isso tem mudado a cada década, né? Muito. E é por isso que as pessoas. E aí, estudos já estão vindo, né? Tudo mostrando, porque realmente as pessoas estão tendendo né, a viver mais. E isso é maravilhoso, né? A gente poder viver com qualidade. Eu diria até que nunca se falou tanto sobre a longevidade como agora, né? É um assunto assim que está em tudo quanto é mídia, todos os lugares. Também a população mundial está envelhecendo, né? As pessoas estão tendo, ou não tendo filho, ou tendo menos filho, enfim. Então, isso é inevitável, né? A gente tem que dar mais condições, melhores condições para o envelhecimento, né? E parte da gente também, isso parte da gente, né? Que a gente tem que buscar envelhecer melhor, né? E eu acho que o que a gente Planejar tem para que isso, né? planejar para isso. E o planejamento é tudo, né? Não é só financeiro, mas é o planejamento de como eu quero chegar fisicamente a tal idade, o que eu quero fazer em tal idade. Então, para isso, você tem que também se preparar fisicamente, né? Nunca se viu tantos idosos fazendo academia, né? Como está agora, né? Super importante. Dos estudos que já estão comprovando, né, o quanto é a importância da musculação até para neurônios e tudo mais. Então, é isso, a gente tem que estar atento, tem que estar atualizado
e tem que fazer a nossa parte, como você falou. Como tudo na vida, né? A gente não pode depender de ninguém, a gente, infelizmente, a gente, claro, por mais que tenha rede de apoio e tudo mais, mas o segredo da vida está dentro da gente. E a gente precisa, cada vez mais, a fazer esse movimento, né, a nosso favor. E do lado de cá tem a ETC Intercâmbio, que é uma agência de intercâmbio que já está há mais de 18 anos no mercado, onde sempre teve um olhar muito cuidadoso para cada intercambista. Né? A gente acredita o quanto que a educação internacional transforma a vida das pessoas, e essa transformação ela é potente quando a gente, de fato, tem um cuidado, né? Desde o início do processo, do atendimento, do entendimento, até o retorno para casa. E nesses anos, né, passaram aí praticamente uns 10 anos, a gente cuidando sempre do jovem, mas eu sempre com um olhar especial para as pessoas acima de 50, acima de 60, que tinha vontade de viver, mas muitas das vezes tinham receio ou achava que era só para jovem, e a gente vem quebrando esses, vamos dizer assim, esses preconceitos e cuidando de cada faixa etária. A gente tem um cuidado diferente, né? E é tão legal e tão transformador ver os nossos alunos, né, acima de 50, de 60, de 70, vivendo experiências muitas das vezes pela primeira vez e curtindo bastante. Já temos outros alunos, por exemplo, que já é o 7º intercâmbio, né? Começou a fazer depois que criou os filhos e falou, agora eu vou cuidar de mim. E aí, né, nessas viagens, acabam puxando mais o turismo cultural, né? Que é um pouco aí o intercâmbio. Então, é lindo de ver, né, as pessoas se cuidando, se forçando a fazer algo novo, que muitas das vezes precisa trazer essa força interna, né, para fazer, porque a gente vivendo no nosso dia a dia, a gente acaba deixando, né, que as coisas fluam de acordo com o movimento normal, né, da vida. Então, assim, eu sou, né, sou avó, vou cuidar dos netos, aí depois ou ainda estou trabalhando, né? E aí vai vivendo aquilo ali, aí tem hora que está cansado, não quer sair para um lugar, porque, né, já está ali um pouco mais né, voltado para a sua rotina, mas tem que se forçar, porque muitas das vezes são nesses momentos diferentes, inusitados, que a gente tem experiências incríveis. Né? Não, é verdade. Você sabe que uma coisa que eu falo, né, é que você morre, isso em qualquer idade, quando você acha que você não tem mais nada a aprender, né? Então, a gente sempre tem até o termo, né, lifelong learning, né? A gente tem que ter a vida inteira vontade de aprender alguma coisa nova. É isso que mantém a gente vivo, né? É isso que mantém a mente funcionando. E a viagem, né, a conhecer novas culturas é uma das coisas, sim, fundamentais, né? Para a gente ter uma longevidade, assim, evitar a demência, porque já é comprovado, né, que, por exemplo, viagens, dança coreografada, aprender um instrumento novo, a neurociência já comprova isso, né, que fala muito sobre isso, né, é você ter o interesse de aprender coisas novas, né, então nada melhor que você ter um estímulo, né, de novas culturas, de vencer os medos, né? E eu digo que vencer o medo é uma coisa que te dá um poder depois, né? Tudo, em qualquer idade que a gente tem, né? O medo é bom, desde que ele não te paralise, né? Quando ele te paralisa, aí é que é o problema, né? Então, assim, vencer o medo para você viver uma experiência única que vai te trazer memórias, que vai te trazer aprendizado, que vai te trazer sentimentos novos, né? Não, novas conexões e conexões neurais e conexões pessoais. Então, assim, isso tudo é muito válido, né? Em qualquer idade, mas principalmente quando você tem mais de 60, né? Porque você continua se estimulando, né? E isso é muito importante. E aí, quando você fala conexões pessoais, é uma das coisas ruins de envelhecer, né? Porque você começa a perder pessoas queridas, então seu ciclo de amizade acaba, né, minguando mesmo. E aí você tem que se estimular de outras formas para você fazer contatos, né, com outras pessoas e manter
esses contatos, né, pessoais ainda muito ativos. E você falou uma coisa importante. Ixi, agora. Foi um outro ponto importante que você falou, mas agora me fugiu aqui. Mas dando continuidade aqui no nosso bate-papo, né, no nosso intuito. E é isso, a gente buscar se estimular de várias formas, né? Não só fisicamente, mas também intelectualmente, socialmente. Isso. Né? E é muito legal, assim, né, ter pessoas buscando as mesmas coisas, porque aí é exatamente uma rede de apoio, né? Um vai puxando, porque nem todo dia a gente acorda animado, nem todo dia a gente acorda disposto e com vontade, né, de fazer algo. Então, essa plataforma sua Você sabe que tem uma história, né? Que, bom, a gente faz não só viagens, a gente faz também encontros, já fizemos jantares. A gente tem o yoga facial 2 vezes por semana até hoje online. Tem pessoas de vários lugares do mundo, inclusive, porque é online, né? Qualquer pessoa pode assistir. E a gente fez uma vez uma degustação cultural, que era baseada no. A gente colocou um livro lá para as pessoas lerem, que foi da Carla Madeira, né? Tudo é Rio. E então, enquanto a gente discutia o livro no encontro numa galeria aqui em São Paulo, a gente também degustava um vinhozinho. Então, é uma forma de encontrar e conversar e se conectar, né? E uma das pessoas chegou para mim no final e disse assim: você sabe que eu tinha saído o dia inteiro, eu estava cansada, eu não estava com vontade de vir. Mas como eu já tinha pago, eu acabei vindo. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, ainda bem que eu vi. Então eu acho que isso para mim ilustra muito, né? Às vezes a gente tem aquela preguicinha, aquela acomodação de não querer sair do lugar, né? Tá cansado. E quando a gente se propõe a fazer, a gente acaba curtindo, gostando, sabe? Então, assim, é mais um toque aí, né, para a gente se policiar nessa situação, sabe? De se manter ligado nisso aí, porque às vezes isso até em outras idades também, né? A gente tem que sempre ter esse estímulo de encontrar pessoas, né? De discutir assuntos, né? Então, assim, as conversas sempre levam a assuntos, a desenvolvimento de da nossa mente e tudo, né? E então, assim, a importância de você se dispor a fazer alguma coisa diferente, a viver alguma coisa diferente, é fundamental. Eu sou da teoria daquela máxima que, né, que existe, que é melhor você se arrepender do que você fez do que você não fez. Porque, de fato, poucas vezes você acaba se arrependendo, né? Quando você se força, não, eu vou lá, vou ver. Você só vai saber se é legal se você for. Se não for, tudo bem. Mas assim, como você vai saber se você vai aproveitar ou não? Indo, experimentando, experienciando, né? Então, assim, isso vale para um monte de coisa na nossa vida, né? Exatamente. E tem aquela situação, né? Tem tanta gente com pouca idade que é velho, né? Porque é de cabeça, e tanta gente de muita idade que tem vitalidade mesmo, né? E tem ânimo. Eu cresci, né? Com exemplo assim, meu avô materno era uma pessoa que sempre sonhava, né? Ele estava aqui, eu lembro, almoço, ele tinha 92 anos, né? A gente é almoço de família, e ele falando, ano que vem, no próximo ano, eu vou pintar esse apartamento, tá precisando pintar. Daqui a 2 anos a gente vai para o Líbano, porque ele era libanês, né? Então ele queria levar a família. E eu vivi, né? Eu cresci muito nesse ambiente de viver intensamente, né, os anos. Minha mãe é a mesma coisa, né? Ela tem uma vitalidade enorme e é isso que é bom, né? A gente viver de verdade, né? Não simplesmente, né, passando os dias. Então, quando você fala, né, de uma plataforma que tem conteúdo, que tem encontros, que tem tudo isso, é uma forma de se manter conectado com pessoas, porque o ambiente ele interfere também, né, na sua vida. Então, se conectar com as pessoas certas, né? Aquela pessoa reclamando, aquele idoso que está realmente já entregando a vida, mesmo vivo, mas já se entregando. Não, se conecta com as pessoas certas, que você com certeza vai ter mais momentos de alegria, de prazer, né? E ativo, né? Aprendendo, conhecendo, vivenciando coisas novas. Então, cuidem né, das suas
dos seus contatos aí, da sua vida social. Então, eu tenho uma outra historinha para contar, que eu adoro contar Ah, historinha. que bom. No site a gente tem o Conte Sua História, Uhum. né? Que são histórias inspiradoras para inspirar em outras pessoas, né? Histórias positivas, né? E eu entrevistei um senhorzinho que ele dançava numa academia em Moema. Ele estava com 85 anos. Ele contou a história dele. E ele contou que ele perdeu a esposa de uma forma muito drástica para ele, dramática. E ele ficou em depressão durante um tempo, não queria fazer nada, não queria sair. E ele sempre dançou quando era jovem. E depois que ele casou, acabou deixando de ir para os bailes, né? Até em respeito à esposa. Então, assim, ele meio que parou com essa dança, mas ele sempre amou dançar. Bom, ficou esses anos todos sem assim, usufruir do benefício da dança, né? Da diversão que ele tanto gostava. Quando a esposa faleceu, uma vizinha, não sei se sabendo dessa vontade dele, dessa história dele, convidou para ele conhecer uma academia de dança. E ele lutou um pouco e ele foi. E ele falou que ele renasceu ali. E ele superou toda aquela crise dele através da dança. Então, olha que bacana, né? Quando, assim, se ele não tivesse ido, o que seria, né, dele, né? E ele descobriu, ele falou que redescobriu a vida através da dança. Então, assim, é muito bacana essas histórias, né? Uhum. Então, tem que partir muito da gente também, né? Essa vontade, né? De buscar aquilo que a gente gosta de fazer, do que faz sentido para a gente na nossa vida nesse momento, sabe? Então, tem uma série de histórias lá, né, no site, no 60mais.com.br, que são bem bacanas de ver, Uhum. para a gente se inspirar, né? Histórias reais, né? O que a gente fala, não é história de gente famosa, é história de gente comum, né? Então, é Vida muito real. bacana essa inspiração. Ai, que legal. A gente também teve no grupo uma pessoa que tinha perdido uma irmã, estava super para baixo e até pensou em cancelar o intercâmbio, né, mais próximo, assim. E, e aí a gente conversando, né? Claro que a gente tem que muito respeitar a dor de cada um e respeitar o momento também de vida, né, que ele se encontra, mas a gente falando, olha, você vai estar rodeado de pessoas, né, maravilhosas, você vai estar rodeado de amor, você vai estar, né, de colo, porque a gente cuida, né, com muito carinho, né, dos nossos grupos e tal. E aí ela acabou decidindo ir, e ela falou a mesma coisa, ela falou, poxa, ainda bem que eu vim, porque se eu ficasse, né, em casa, eu ia estar sofrendo por uma coisa que não tem. E morte, infelizmente, é algo que a gente não tem o que fazer, né? Infelizmente mesmo, mas é a verdade. Então, ela passou, né, 2 semanas conosco, 15 dias ali curtindo e voltou com memórias boas, né? Então, claro que ela sempre vai sentir saudade, mas ela se sentiu capaz de superar aquele obstáculo, né? Aquela dificuldade. E isso nos torna mais fortes. Quando a gente, né, se depara com a situação e que a gente pode ter duas opções de escolha, né? Sentar e ficar lá se vitimizando ou falar, não, eu vou superar isso, né? E aí, quando volta com tantas memórias, com tantos novos amigos, né? Porque Exato. num grupo desse a gente ativa amizades que no retorno continuam amigas, Sim, uma vai para a cidade da gente, outra. socialização é fundamental. Então, É fundamental. Então, criar novos laços, sabe? Manter os laços que nos unem a pessoas queridas, né? Seja familiares, sejam amigos de longas datas. Renovar esses laços, né? E criar novos laços, né? Que eu acho que a viagem traz isso também, né? Principalmente a viagem em grupo, né? Às vezes as pessoas têm um certo receio, né? E o que que você tem que fazer com esse receio, né? Você tem que primeiro parar e pensar qual o receio que eu tenho, quais são os meus medos, né? E assim, e buscar a informação de quem já fez aquilo também, né? Que também certamente teve um receio, teve um medo e venceu. Então, vencer os medos de se aventurar numa viagem, por exemplo, é tão bacana, né? Porque você te traz tanta satisfação depois,
né? De você ter vencido aquilo e ter usufruído daquilo, né? Então, e buscar informação, né? Buscar informação faz com. A gente tem que estar seguro, né? Então, para a gente estar seguro, a gente tem que buscar informação, saber de tudo e para poder usufruir, né? Exatamente. Eu sempre falo, né, que o intercâmbio, independente da idade, independente de quantas vezes já se fez, sempre existe um pouquinho de receio, porque a gente não sabe, é vida real, né? Então a gente vai para um outro lugar que tem uma vida acontecendo lá. A gente não sabe 100% do que tá, né, do que vai acontecer. Existe uma possibilidade, né, das coisas não saírem exatamente como planejado, mas quando você está amparado, né, por uma agência, por uma empresa que sabe, né, o trabalho, como fazer esse trabalho, tudo se torna muito de sucesso, né? Um resultado muito positivo. Então, por exemplo, lá aqui na ETC, a gente tem muito cuidado de identificar, primeiro, se aquele programa é o ideal para aquela pessoa, né? A gente tem hoje uma gama de opções de programa de intercâmbio. Antigamente era super restrito, né? Achava que era só para jogos. Hoje a gente tem, a partir de 5 anos de idade, até tiver disponibilidade física, né, e mental de ir, vamos achar. E aí, para o programa, a gente falando especificamente, né, da acima de 60 anos, a gente tem também algumas opções dentro, né? A gente tem um programa individual, a gente já teve várias pessoas que falaram, eu quero ir sozinho, é um sonho meu, eu quero ir. E ela vai de forma independente. Vai com suporte, né, de uma empresa. Claro, a gente vai dar toda a orientação, a gente vai entregar ele todos os documentos necessários, a gente vai ter na ponta, né, escolas, parceiros, confiança e que sabem do que eles, né, fazem e eles vão poder acolher e dar todo o suporte para ele em loco. Então a gente tem toda essa segurança de que individualmente vai funcionar super bem. Aí tem o programa em grupo, né? Que aí vai com um guia saindo do Brasil, uma pessoa que vai cuidar, ter um olhar cuidadoso. Vão várias pessoas mais ou menos, né, dali da mesma faixa etária. Então, é uma forma de criar novos contatos, novas amizades. E tem programas, por exemplo, que mesclam, né, a parte cultural, o idioma e uma outra atividade específica, por exemplo, yoga, vinícola, enfim, coisas, né, diferentes, dependendo culinária, dependendo da intenção. Então, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso para conversar, para entender e ver qual que se adequa melhor. E aí, em cima disso, a pessoa vai entrar no nível do idioma, né, correspondente a ela, porque isso também é uma outra coisa que vai ser personalizado. Então, existe uma prova de nivelamento. Tem gente que já fala assim, ó, eu não tenho nenhum inglês, não tenho nenhum italiano, não tenho nada de francês, eu quero começar do básico. Perfeito, nós vamos, né, colocar no básico. Mas tem gente que já tem um conhecimento, que quer se desafiar. Então, a gente coloca, né, faz o nivelamento e vai colocar no nível adequado. Acomodação, a gente tem diversos tipos de acomodação, desde casa de família, passando ali por uma residência estudantil, um apartamento, um hotel. A gente vai sozinho, assim, vai com grupo, mas porque tem casais e tem pessoas, tem muita gente que mora sozinha, vive sozinha, né? Uhum. Quais são as alternativas para essa pessoa em termos de alojamento, acomodação? Isso aí a gente vai verificar, né, se ela quer algo mais luxuoso, algo mais confortável, ou se ali uma opção mais básica e confortável, né? Porque a gente sabe que o público acima de 60, ele precisa, né, de um pouco mais de conforto do que um adolescente de 20, quer dizer, um adulto já, né? Mas um adolescente de 16, 17, ele está topando, né, mais aventura do que tudo. Então, a acomodação não precisa ser algo tão, né, tão... Mas quem quiser dividir, pode dividir, enfim. Tem a opção de dividir, tem a opção individual, porque muitas pessoas, né, a gente vai avançando a idade, a gente vai ficando mais exigente com tudo, né, inclusive com o quarto. Então, tem sim a opção, claro, a gente vai sempre de acordo com a realidade ali daquela pessoa. A gente tem, por exemplo, pessoas que juntam, né? A gente está com um grupo aí de 4 senhoras indo e elas alugaram uma casa, elas estão, né, cada uma
num quarto, mas assim, elas alugaram, elas vão dividir, tá? Então é tudo de acordo com quem está viajando, né? Como que você gostaria de passar aqueles dias. E aí a gente vai adequando de acordo com a necessidade. O bom do intercâmbio é isso, a gente consegue personalizar. E por isso a nossa preocupação mesmo de conversar, de entender, de mostrar em detalhes. E aí a gente consegue personalizar e trazer a melhor experiência para a pessoa, né? Porque o que a gente quer, no fundo, né? E é o nosso propósito aqui dentro da nossa empresa, é de fato de transformar a pessoa. Mas para transformá-la, ela precisa nos falar, né, exatamente quais são as suas expectativas, seus desejos, seus objetivos, sua realidade, até financeira, porque a gente precisa, né, adequar. Muitas pessoas acham que são caros. Não, às vezes sai mais barato do que fazer uma viagem de turismo. Então, a gente vai desenhando isso. E aí é uma experiência completa, porque ela vai conhecer o local turisticamente, ela vai conhecer o local como uma pessoa residente, porque ela vai ter a rotina, né, de acordar, de ir para a escola, volta. Então, ela tem uma vida cotidiana ali, né? E ela vai ter uma experiência mais completa, porque vai, além da cultura que ela vai absorver, ela vai absorver mais vocabulário, né? Quando a gente fala de intercâmbio para essa idade, Clô, a gente não está falando com objetivos de conquistas, né, acadêmicas. A gente está falando de experiência de vida, da gente pegar aquele lugar, esmiuçar, né? A gente está com um grupo agora para setembro para Malta, que a gente vai ficar, né, 2 semanas, mas podendo estender para 3, 4, enfim, a gente, né, tem planos para quem quer ficar mais, onde a gente quer mostrar Malta de verdade, né? Voltar lá naquele momento inicial da história. Então, cada ponto turístico ele é tratado de forma mais detalhado, né? Não é aquela coisa de chegar, tirar uma foto, né? E vamos lá para o ônibus para ir para outro lugar. A gente vai numa experiência o quê? De conhecer a história, né, de detalhar, de ver realmente os pontos. Então, a experiência, a gente já teve aluno, por exemplo, que já foi tanto o turismo quanto o intercâmbio para a mesma cidade. Ela falou, cara, parece que são 2 cidades diferentes, porque a dinâmica da cidade, para quem vive, é uma. Para quem é turista, é outra, né? Então, como que você vai enxergar aquela cidade, de qual ponto de vista? Então, por isso que é tão mágico, por isso que é tão maravilhoso. A Malta tem tanta história, né? Nossa, remete à pré-história, né? Tem templos ali que são mais antigos que o Stonehenge, que as pirâmides do Egito, né? Sim. É muito interessante a cidade. E como é que funciona? Explica um pouquinho, então, esse programa de Malta para quem está assistindo a gente. Como é que funciona, então? Você falou da parte da educação, né? E a parte de viver mesmo, né? A vida, né? Isso. A gente tem um programa bem completo, onde a gente vai ter toda a assessoria desde a saída do Brasil, né, do aeroporto aqui. Então, a gente encontra. Daqui, a gente vai assessorando os nossos alunos, nossos intercambistas maduros. A gente chama esse programa de juventude acumulada. Ele vai sair daqui, então a gente vai fazer todo o trajeto junto. Chegando lá, cada um vai ficando no quarto ou de forma individual ou em dupla, dependendo da opção que eles escolham. E aí a gente começa a vida, o dia a dia, né, naquele país, naquela cidade. E aí acorda, 8h30, 9 horas começa a aula, são 3 horas por dia de aula, com uma didática voltada, né, para o estudante internacional, para as pessoas acima de 30 anos, 40 anos, né, que tem um interesse diferente, não precisa ser nada muito firme, muito sério. A gente vai trazer cotidiano para ele. Então, por exemplo, ir no supermercado, pedir alguma coisa, pedir uma ajuda, ou até mesmo fazer um check-in no aeroporto ou no hotel. Então, são coisas mais voltadas mesmo para o dia a dia. Né? Coisas práticas, né? Isso, para as pessoas se sentirem empoderadas de chegar assim e falar, não, eu consigo, não preciso de meu filho vir para fazer meu check-in aqui no aeroporto, no hotel. Então, aí a gente vai viver. Então, de manhã tem essa aula, a gente acaba ali por volta de meio-dia, 12h30.
vai fazer um lanche, porque lá não tem, né, almoço pesado, mas quem quiser almoçar, a gente consegue também. A culinária em Malta é riquíssima, né, e muito saudável. Mediterrâneo, né? Comida do Mediterrâneo. Comida mediterrânea, então Adoro. a gente consegue, né, uma alimentação boa, saudável. E aí depois a gente vai fazer o passeio. Então o período da tarde é para explorar. Então cada dia vai ser um ponto, né? E aí a gente traz história, a gente Vocês traz... têm um roteiro para essa exploração? Você tem um roteiro ou deixa livre? Como funciona? Não, é todo mundo junto. A gente está indo lá e fazendo tudo junto, pré-programado, com conteúdos, né, sendo preparados até antes mesmo do impacto, para que as pessoas tenham... por exemplo, Malta tem 365 igrejas. Aí, independente da religião, né, de gostar ou de não gostar, é cultura. A gente vai explorar, né, muita coisa em cima também disso, porque é conhecimento, né? Então, e aí a gente vai vivendo esse dia a dia. Inicialmente o programa ele é para 15 dias, mas a gente já está tendo alguns alunos que vão ficar 3 semanas, ou seja, vai estender mais uma semana ou 4 semanas. Tem um até que está querendo ficar mais, porque assim, no início... Também me perguntaram, né? Assim, já me perguntaram, só 15 dias, tem como ficar mais? Então é bom a gente saber que tem essa flexibilidade, né? Tem essa flexibilidade. A gente é aquela coisa, a gente vai adequando, né, a realmente interesse. Porque tem gente que fala assim, não, 15 dias para mim é suficiente, quero voltar para minha casa, mas tem gente que fala, pô, já estou aqui, deixa eu aproveitar mais, né? E aí, claro, quanto mais tempo vai ficando, mais você está se sentindo, né, seguro. O bom é que é um país que é pequeno, então nas 2 primeiras semanas a gente vai, né, trazer tanta dinâmica ali que depois eles podem ficar até mais independentes por conta da facilidade mesmo, né? É um país que dá para as cidades, né, se locomover de forma muito, muito prática, até de transporte público mesmo. E é rápida, né? Então, por exemplo, dá para, às vezes, ir andando para a escola, né, e voltar. Então, é uma dinâmica que pensada muito na qualidade mesmo da experiência para as pessoas. Malta é um dos países mais visitados da Europa pelas pessoas, né, a partir daí de 50, 60 anos. É dos mais por conta de seguros também, né? Totalmente. Muito seguro. Bacana, então, né? Turisticamente já é uma cidade, né? Quando eu fui lá tem o quê? Mais de 5 anos, né? Foi antes da pandemia. Você via muitas pessoas mais velhas, né, fazendo turismo, conhecendo, exatamente por ser um atrativo, né, cultural e histórica. E além de belezas naturais, né? Nossa, praias para todos os lados. História, cultura, beleza, paraíso, né? Beleza natural. É tudo de bom, né? E povo simpático, né? É um povo, né, receptivo, né? Receptivo. Então, torna a experiência mais incrível possível. Então, a gente está com esse grupo, já é a 5ª edição. A gente já teve, né, outros grupos anteriores. A gente sabe, né, de que forma a gente cuida desse nosso aluno. A gente assim, praticamente 100%, né, de satisfação. O nosso grupo, o último grupo que voltou de Malta, foi assim, 100%, todo mundo adorou a experiência. E a gente já volta falando, né, do próximo destino, porque às vezes a gente vai migrando, né, para abrir opções, né, para outros destinos. Então, é uma experiência muito completa mesmo, e só indo para saber. É isso aí. Ô, Neila, então deixa eu te perguntar uma coisa. Nos eventos que eu faço, os homens, eles são um pouco mais, assim, não tão receptivos a novas experiências, né? Eles acabam ficando um pouco mais acomodados em casa. Como acontece no intercâmbio? Como é que é a tua experiência de intercâmbio com os homens 60 mais? As mulheres dominam. As mulheres dominam, é verdade. A mulher, ela vai, né? As mulheres arrisca, né? Vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais decididas mesmo, né? E a gente vê esse movimento mesmo, sabe, Clô, dos homens ficando mais acomodados. Então a gente tem, claro, às vezes casais, né? Das vezes que tivemos foram casais. Ainda não tivemos um homem indo sozinho se aventurando. Homens, se aventurem, homens. Pois é, né? A
gente tem que se aventurar. O que a gente está tendo agora é um senhor que é médico de 92 anos e ele vai, tá ele e a filha ali vendo que é nossa senhora, esse vai ser um caso lindo de se ver, né? Bacana. Porque, poxa, tá nessa idade, ainda tá disposto a viver, né, e vivenciar. Bom, é isso mesmo, verdade. Vai ser um grande exemplo, né, para muita gente, não só para homens, mas também para mulheres. Mas majoritariamente é mulher. Mas quando vai em casal é muito legal, porque é uma experiência nova para o casal. E aí parece que ativa ou acende um botãozinho diferente para o casal, porque eles estão vivendo ali uma experiência, mas eles voltam para casa também com uma visão diferente, porque é uma experiência que eles nunca viveram, né? Muitas vezes até viajaram turismo e tal, mas a viagem do intercâmbio ele é diferente, né? Uma experiência de vida diferente. Então eles acabam despertando a coisa e falando, nossa, foi tão bom tal, e aí começa, né, a vivenciar essas outras coisas. E é isso, as mulheres dominando o mundo mesmo, mas a gente tem que, né, incentivar os homens. Incentivar os homens também, né? Com certeza. Muito bacana aí essa proposta. Eu queria só dizer que eu sempre tive uma preocupação muito grande na minha plataforma de fazer parcerias com pessoas e empresas assim que eu confio, que eu sei o histórico e tal. E por isso, assim, para mim é importante essa parceria com a ETC, porque eu sei que vocês são realmente empenhados em fazer a coisa acontecer da melhor forma, que vocês têm experiência, levar esse público. Isso para mim é super importante, né? Eu acho que para todo mundo que quer vivenciar uma experiência dessa, claro, é importante saber da experiência que a empresa está levando, o suporte que vai dar, né? O suporte que vai ter no local, né? Enfim, o acompanhamento, né? Para justamente isso que a gente estava falando, perder o receio de se aventurar, né? Eu acho que a gente pode deixar aqui também. Você quer falar mais alguma coisa sobre a viagem? Não, mas é isso mesmo, né? Que a descoberta e a vontade de viver novas experiências não tem idade, né? E que pela ETC você com certeza, se você tem essa vontade, né, se isso despertou, né, uma vontade de você, que vai ser uma aventura segura, né? Aquela coisa de se jogar de paraquedas sabendo que vai ter, né, proteção quando você, né, se solta com uma escola, né, uma empresa, enfim, sabendo que vocês vão criar, né, novas memórias, né, pra gente. Isso é super importante. E a gente vai estar lá 100% dedicado para cada um ter a melhor experiência possível. E a gente sabe que são individuais, apesar de estar em grupo, mas vai ter e vai voltar cheio de memórias, de história para contar para os filhos, para os netos, e também memórias que vão ficar, né, na cabeça. E novas amizades, que é o mais, né, que eu acho que é o mais gostoso, né? Socialização, né? Muito bom, né? É isso, então. Se isso fez sentido para quem está ouvindo a gente, né? Entre em contato no direct aqui do 60 Mais, oficial, né? Do Instagram, ou pelo WhatsApp, eu vou até colocar aqui, né? É o 11 99 891 4454. E então a gente vai ter o maior prazer de explicar mais, né, Neila, sobre toda essa proposta aí da viagem para Malta, esse intercâmbio aí. E quem sabe, né, as pessoas se entusiasmem e aceitem esse desafio, né? Que nada melhor do que um novo desafio aí. Isso mesmo, gente. É perder o medo e embarcar com a gente, porque a gente garante que vai ser uma experiência incrível, extraordinária, porque a gente sabe, né? A gente conhece o destino, a gente conhece os parceiros, a gente conhece a acomodação, a gente já está acostumado com esse público e vai ser algo realmente sensacional. Tem quanto tempo que você voltou? Você estava em viagem, não foi, Clô? A gente falou. Né? E não é tudo de bom? Maravilhoso, eu adoro viajar, né, gente? É tanta coisa que a gente aprende, que a gente vive, né? Que a gente guarda pra gente aqui, né? Na memória e no coração. Eu acho que viagem eu acho que é uma sabedoria
viajar, porque é só benefício, né? É só benefício. Também acho. Eu acho que é o autocuidado, né? A viagem ela faz parte de um processo de autocuidado muito bom e a gente tem que priorizar isso, né? Verdade. Troca os remédios pela viagem Isso. que você vai. Ah, com certeza, viu? Não é? Não é nem trocar o remédio, na verdade, é você evitar a doença, né? Sim. Porque isso também assim, tem uma série de pesquisa que fala sobre isso, né? Que quando você tem a socialização, tem o cuidado mental, né? E o que é o cuidado mental? É o bem-estar. O bem-estar está relacionado a um monte de coisa, né? Isso evita doença, evita demência, evita depressão. Então, assim, eu sou super a favor de tudo que a gente tudo que faz bem, né, para o envelhecimento melhor possível, a gente tem que buscar, né? Isso mesmo. Né? Intercâmbio é o santo remédio. É isso aí. Um beijo, Clô. Beijo. Muito bom falar com você. E a Também, gente vai se Mila. falando A mais, gente né? vai se falando. Um Beijão. beijo. Tchau, Tchau. tchau.